bem, na aula passada nós estávamos falando para você um pouquinho a respeito de eficiência produtiva, nós havíamos falado também da tabela de possibilidade de produção e havíamos dado para você dois elementos, né, que é o camarão e a tilápia, e havíamos estabelecido com você o gráfico, né, no plano cartesiano, mostrando para você as curvas de possibilidade de produção. No momento, né, da possibilidade máxima de produção, dados os recursos produtivos, e de um outro lado, o índice, né, de ineficiência e inalcançável, que na realidade mostram dois aspectos dessa curvatura. Nós falamos na aula passada também a respeito do custo de oportunidade. E nós vamos começar essa aula exatamente pela quantificação, né, desse custo de oportunidade e por um esclarecimento, né, de maneira agora no nosso slide, para você poder entender o que seria de fato esse custo de oportunidade. Acompanha comigo lá na tela. Então, o que nós havíamos dito para você, né? Que o custo, né, de oportunidade de um recurso é quanto se perde ou ainda se deixa de ganhar por não utilizar o seu recurso no melhor uso alternativo. O custo de oportunidade surge porque numa economia em pleno emprego, ou seja, da utilização máxima de todos os recursos produtivos, precisa-se sempre, ao aumentar a produção de um bem, desistir de produzir um outro bem. Ora, quero te recordar então que isso somente ocorre quando na realidade eu tenho a utilização plena de todos os recursos produtivos. Portanto, o custo de oportunidade é quanto se perde ou se deixa de ganhar por não utilizar um recurso no seu melhor uso alternativo. Bom, vamos lá. Quais são as condições básicas, então, para a existência do custo de oportunidade? Primeiro, nós temos recursos produtivos que são limitados e, obviamente, o pleno emprego desses recursos. Se nós tivermos recursos produtivos ilimitados ou não tivermos o pleno emprego de todos esses recursos, eu não posso, então, fazer o cálculo daquilo que nós chamamos de custo de oportunidade. Bom, vamos pensar, por exemplo, num custo de oportunidade aqui, para exemplificar, né, essa nossa questão, e aí nós temos aqui novamente o exemplo clássico da quantidade de tilápia e da quantidade de camarão. Nós havíamos dito para você na aula passada que no ponto A eu estaria produzindo, por exemplo, 100 de camarão, ponto A, e em consequência estaria produzindo 0 de tilápia. Bom, mas eu quero te lembrar que a segunda melhor alternativa apresentada na nossa tabela de possibilidades de produção nos apresentava o ponto B. E nesse ponto B nós estaríamos produzindo 90 de camarão e estaríamos produzindo 20 de tilápia. Quero lembrar para você que na realidade nós temos uma situação muito interessante. Observe, né, que para eu produzir 90 de camarão, abrindo mão, por exemplo, de 10 de camarão, eu aumentei a produção de tilápia para 20. Mas observe, né, que quando na realidade eu produzo 40 de tilápia, né, eu tenho que abrir mão de 20, né, de camarão. Observemos, no entanto, que ao produzir 60 de tilápia, eu produzo apenas 30 de camarão. E aí nós temos uma situação muito interessante para nós entendermos. Na realidade, nós temos uma situação, primeira, tentar compreender a ineficiência, depois compreender a eficiência e tentarmos entender, na realidade, os custos crescentes de oportunidade de produção. Então vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. Na realidade, nós temos uma situação de desemprego ou ineficiência, né, portanto, fora da fronteira da possibilidade de produção, quando na realidade nós estamos produzindo aquém, né, da possibilidade de produção real da economia. Imaginemos então uma hipótese, né? Aqui batatas produzidas, de um outro lado carne produzida, e aí nós temos os pontos de otimização, que seria o ponto A, onde eu estaria produzindo 60 de carne e estaria produzindo 240 quilos de batata, ou ainda eu tenho uma outra possibilidade de produção, produzindo, por exemplo, 80 de carne, portanto aumentando 20,
frente ao decréscimo de 40 de batata produzida. Eu posso ter, então, o ponto do desemprego, que é aquele ponto que nós já aprendemos aqui de ineficiência, que será, na realidade, o ponto C, quando eu estarei produzindo 30 de carne e 100 quilos de batata. Mas eu posso ter ainda o ponto inacessível. E nesse ponto inacessível, nós teremos, por exemplo, a produção de 85 de carne e um pouco mais de 300 quilos de batata. Por que inacessível? Porque a curva de possibilidade de produção está me mostrando que, na realidade, eu tenho recursos limitados, né, na produção de bens e serviços e o pleno emprego da utilização desses recursos. Portanto, isso vai nos mostrar que nós temos dentro da economia a lei dos custos relativos crescentes. Então vamos tentar entender isso aí. À medida, né, que se vai abrindo mão de um bem pelo outro, o custo vai aumentando. No exemplo, as variações por unidades de bens militares cedidas à produção de bens civis são. Vamos tentar entender isso aqui, que isso é muito importante. Compreenda junto comigo. Imaginemos uma hipótese que seria a nossa tabela de possibilidade de produção, que nos apresenta, por exemplo, a possibilidade A. Na possibilidade A, eu estaria produzindo 0 de bens civis e 15 de militares. A variação, portanto, será nula. No ponto B, para produzir uma unidade de bem civil, eu tenho que abrir mão de uma unidade de bem militar. Portanto, a variação é igual a 1. Mas observe no ponto E, por exemplo, para produzir 4 unidades de bens civis, eu tenho que abrir mão de 4 unidades de bens militares. Portanto, nós temos uma situação de custos crescentes. À medida em que eu produzir cada vez mais bens civis, cada vez menos bens militares eu vou produzir. E, na realidade, não na mesma proporção, como nós podemos observar na variação aqui ao lado. A pergunta é, por que é que ocorre, né, os custos relativos crescentes? O primeiro é que, na realidade, os rendimentos são decrescentes. Os rendimentos obtidos com bens civis em relação aos bens militares são diferenciados. E a outra questão é a adequação diferente dos insumos, que são os fatores de produção. Imagine, por exemplo, uma hipótese, que nós tenhamos um corpo técnico altamente especializado na produção de bens militares. Se esses técnicos forem deslocados para a produção de bens civis, cada vez mais eu aumentando os bens civis, uma quantidade cada vez maior do recurso produtivo, trabalho do bem militar terá que ser aplicada. A pergunta é por quê? Porque o técnico em produção de bens militares não tem a mesma eficiência produtiva de um trabalhador qualificado para a produção de bens civis. Resultado, na teoria dos custos crescentes, eu terei que aplicar uma quantidade cada vez maior de mão de obra especializada na produção de bens militares para produzir uma determinada quantidade de bens civis. Bom, se a gente puder, então, visualizar, né, eu quero lembrar para você, reforçar na realidade, que nós temos, então, 2 tipos de deslocamentos da nossa curva de possibilidade de produção. Você viu, né, que o primeiro caso é quando eu tenho o aumento dos recursos disponíveis, que são os fatores de produção dentro da economia. Portanto, considerando aqui, né, de maneira bastante genérica, um bem que nós vamos chamar inicialmente de X, e um bem que nós chamaremos de Y, na realidade nós teremos um deslocamento positivo da curva de possibilidades de produção, quando na realidade eu tiver um aumento da quantidade de recursos disponíveis para a produção. Lembrando a você, né, que nós temos também uma situação em que há variação tecnológica aplicada ao uso dos bens considerados. Ou seja, ou eu estou aumentando, né, a quantidade de recursos disponíveis para a produção, ou ainda eu estou aplicando mais tecnologia, né, e, portanto, estou aumentando a minha produtividade, ou seja, com a mesma quantidade de recursos produtivos, eu produzo mais, porque eu incluí um outro elemento, que é a capacidade tecnológica, que é um outro recurso produtivo. Mas eu posso pensar
que na realidade há uma possibilidade de uma terceira forma, né? Que é quando na realidade eu tenho variações tecnológicas que são aplicadas somente a um determinado bem. Nesse sentido, portanto, a curva de possibilidade de produção do bem X não varia, enquanto que a curva de possibilidade de produção do bem Y se amplia. Ora, por que isso ocorre? Porque determinadas variações tecnológicas só são aplicáveis a um determinado tipo de bem produzido e não a outro. Vamos voltar ao nosso exemplo para você ter clareza do que nós estamos falando. Lembra que eu disse para você que nós poderíamos aumentar, por exemplo, né, a curva de possibilidade de produção de tilápia se acrescentando uma inovação tecnológica. Qual seria ela? A inseminação artificial. Imaginemos a hipótese, né, de que a inseminação artificial não possa acontecer para a produção de camarões, mas que possa acontecer tranquilamente e, na realidade, com máxima eficiência para a tilápia. Então, nós teremos, então, o deslocamento positivo da curva de possibilidade de produção somente para a tilápia, porque eu acrescentei uma inovação tecnológica que é aplicável para a produção de tilápia, mas não é aplicável para a produção de camarão. Bom, se nós sabemos então que determinadas aplicações tecnológicas são na realidade válidas para um segmento de bens produzidos ou serviços, mas pode não ser aplicável para outro bem, na realidade então nós temos a variação de apenas um dos elementos da curva de possibilidade de produção. No nosso caso aqui, do bem Y, ok? Quero desejar a todos vocês um forte abraço. Quando nós nos vermos na nossa próxima aula, nós já vamos estar falando de macroeconomia, que será o curso que nós desenvolveremos de maneira completa para você aqui no EVP. Ok? Um forte abraço então e até a nossa aula.